Citroën 2CV. Poucos automóveis na história foram tão controvertidos e famosos ao mesmo tempo. Entretanto, dois deles conseguiram tal feito. Um deles é o Ford modelo T e o outro é o Tout Petit Voltaire, chamado Citroën 2CV. Ambos foram produto de dois homens obstinados com uma visão do futuro. Em dezembro de 1934, os acionistas levaram André Citroën à falência. 7 meses depois, este homem visionário morria de câncer. Porém, não foi exatamente André Citroën o pai do 2CV, mas seu enérgico administrador-chefe, Pierre Jules. Ele foi o verdadeiro criador do novo carro. Dizem que Boulanger estava em uma festa no campo, em Auvergne, na sua volta a Paris. Ficou preso na estrada por causa do trânsito e, neste momento, percebeu que o engarrafamento era formado por charretes e pessoas caminhando. Não havia nenhum carro. Mais tarde, percebeu que possuir um carro ainda era algo muito complicado para os camponeses. Os automóveis também eram grandes e pesados para serem conduzidos pelas mulheres. O que os camponeses queriam era um veículo simples, com o qual pudessem chegar até o curral da fazenda, ordenhar suas vacas e depois levar o leite para ser vendido no mercado da cidade. No outono de 1935, Boulanger deu a seguinte ordem: fabriquem um carro que possa transportar 2 pessoas e 50 quilos de batatas, que desenvolva 60 km por hora com um consumo de 3 litros a cada 100 km. Boulanger também fez outras exigências. O carro deve ser capaz de circular pelas estradas estreitas dos povoados, além de ser conduzido por mulheres que nunca tocaram um volante antes. O aspecto é o que menos importa. O primeiro protótipo ficou pronto em 1937. Sua aparência era muito feia, mas também muito leve, porque a carroceria era de alumínio. A parte frontal parecia uma cascata de metal torcido. A frente do carro ainda apresentava uma manivela, porque não tinha motor de arranque. Possuía apenas um farol, já que o outro acrescentaria 6 quilos. Além disso, a lei não exigia o uso de 2. A caixa de câmbio não contava com a marcha a ré, porém o carro era tão leve que esta manobra podia ser feita manualmente. O teto consistia em uma tela esticada sobre uma moldura de alumínio. O mesmo tipo de tela era utilizado para o forro dos assentos de aço. Em contraste ao que representa atualmente, este pequeno carro não foi objeto de veneração quando foi lançado. Para uma pessoa sem conhecimento de mecânica, era quase impossível executar qualquer tarefa sem ajuda. É preciso verificar o nível de óleo da caixa de câmbio, pois desaparafuse 5 parafusos da alheita traseira direita, levante a bateria e retire o carburador. Era tão fácil acessar o motor que as mãos tinham que se transformar em uma serpente para chegar até lá. Em maio de 1939, após várias mudanças, a fábrica tinha mais de 200 protótipos prontos para testar e o carro seria apresentado no Salão de Paris. Porém, forças maiores impediram o fato. Começava uma guerra mundial. Como os franceses sabiam que os alemães também queriam lançar um carro para o povo, tomaram todos os cuidados para que nenhuma informação sobre o 2CV chegasse até eles. Quando a França foi ocupada, a direção da Citroën ordenou que todos os protótipos fossem destruídos. Esta ordem foi obedecida por todos,
com exceção do chefe das provas Henri Loridant. Ele mandou desmontar um dos carros e embalá-lo em bolsas e caixas. A carroceria ficou pendurada no teto do laboratório com a explicação oficial de que queria ver seu processo de oxidação. Atualmente, este carro foi restaurado e é o único exemplar sobrevivente dos protótipos anterior à guerra. O veículo fabricado após a guerra apresentava vários aspectos diferentes. Foi quase todo redesenhado, com o objetivo de simplificá-lo e, quando foi lançado em 1948, o novo 2CV deixou o público sem palavras. As pessoas perceberam que esse patinho feio poderia ser muito útil e a maioria ficou apaixonada. No primeiro modelo apresentado, a suspensão tinha uma enorme distância entre as molas. Em consequência, era muito confortável e tinha um bom comportamento como veículo todo-terreno. Uma espécie de amortecedor inercial evitava que as rodas provocassem solavancos. A carroceria era pouco mais que uma capa protetora ao redor de simples assentos. Ao retirar o teto e os assentos traseiros, o carro se transformava em um pequeno furgão. O motor refrigerado a ar não precisava de água, porém isso significava um pobre nível de calefação. De fato, o motor possuía apenas 375 cc e 9 CV e atingia a velocidade máxima de 65 km por hora. O resultado foi o nascimento de duas correntes de opinião sobre o 2CV. Os amantes do modelo enfatizavam seus aspectos práticos e desprezavam os padrões habituais de altos rendimentos ou status. Por outro lado, os que o odiavam ressaltavam a falta de conforto e o pequeno espaço destinado à bagagem. A parte de tudo isso, um ponto inegável era a falta de segurança. Sua carroceria fina oferecia a mesma proteção de uma lata de sardinhas nas estradas atuais. Em fevereiro de 1988, a produção oficial do 2CV na França chegou ao fim, mas continuou sendo fabricado em Portugal durante anos.